Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Muito boa tarde, estamos em direto da Catedral Açoriana, à sede de Angra, que recebe hoje o seu 40º Bispo, Dom Armando Esteves Domingues, natural de Oleiros, presbítero da Diocese de Viseu, ordenado por um açoriano em 1982, Dom José Pedro da Silva, natural de São Jorge, o último bispo saído do clero açoriano. Foi a 15 de janeiro de 2023 que a Diocese de Angra recebeu Dom Armando Esteves Domingues. O 40º Bispo da Diocese de Angra foi recebido em ambiente de festa com a grande participação da comunidade e das entidades políticas e militares. Na primeira homilia na Sé Catedral, Dom Armando mostrou a sua disponibilidade para o acolhimento desde o primeiro minuto. Nessa homilia, o Bispo de Angra enumerou 3 prioridades para o início do seu episcopado: ouvir e caminhar em comunidade, caminhada sinodal 2023-2024 e os jovens. Também eu, como a Igreja, não posso nem quero ser centro ou caminhar só. O centro é, mais uma vez, Cristo. E o acolhimento e valorização das pessoas. Jesus amou cada um pessoalmente. Precisamos uns dos outros, o bispo dos clérigos, dos sacerdotes e vice-versa, os clérigos dos leigos e vice-versa, os crentes dos menos crentes e vice-versa. Então acolher, escutar profundamente, descobrir a riqueza que há em quem pensa de forma diferente, animar a todos, trabalhem ou não conosco, são etapas deste conhecimento recíproco que nos ajudará a admirar os projetos uns dos outros. Gostaria de poder exercer o meu ministério de uma forma aberta. A minha porta, a comunicação, o coração estarão sempre abertos a todos, clérigos ou leigos, mais ricos ou pobres, mais idosos ou jovens, seja na casa episcopal ou em qualquer casa de uma outra ilha. Que não se diga que o bispo anda sempre muito ocupado. Vou procurar marcar dias e horas de porta aberta, mesmo que ninguém marque. Pode vir. A segunda prioridade é o Sínodo 2023-24, que aqui vem fazendo caminho. A sinodalidade não é uma técnica, nem sequer é nova, mas é, antes de mais, uma experiência de reciprocidade, onde a diversidade é riqueza, a partilha de sonhos, uma necessidade, a unidade, o milagre. É por isso que o Espírito Santo é o grande protagonista da sinodalidade e só Ele nos pode levar a perceber o que Deus tem a dizer de novo à Igreja. Dar-lhe-emos continuidade, desculpai se assim o digo, não tanto para ver resultados, mas pela experiência que faremos juntos caminhando. Diz o Papa Francisco, o Sínodo não é para produzir documentos, mas suscitar sonhos, reavivar ideais. Numa igreja sinodal, o estilo já é evangelização e a comunhão, como dizia já a Novo Milénio na UNTA de São João Paulo II, a comunhão é o princípio educativo das comunidades cristãs. Nesta escola da sinodalidade, a vida da igreja será mais participada por todos, menos clerical e mais capaz de compreender e dialogar com as novas culturas. E a terceira prioridade não poderia deixar de ser os jovens. A Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade para o exercício prático do diálogo entre a Igreja e a sociedade civil. Esta Jornada Mundial dos Jovens é de todos, é de um país que vai acolher a maior manifestação mundial de juventude depois do início da Covid-19. Teremos jovens de todo o mundo em casa. Nenhum jovem açoriano deverá ficar de fora a ver passar os aviões ou os navios. E não falo então apenas, como dizia há pouco, das paróquias ou movimentos. Todos têm lugar e voz. A tudo o que tenha a ver com os jovens da Jornada Mundial da Juventude, darei prioridade na minha agenda deste ano.
Gostaria de poder entrar também na vossa agenda e caminhar convosco, caríssimos jovens. Solicito aos padres, religiosos, animadores, dirigentes do CNE ou outros movimentos juvenis que tudo façam para se prepararem com os jovens e caminharem juntos até Lisboa. Que regresseis depois e nos ajudeis a construir um futuro convosco. Que esta seja uma prioridade evangelizadora, pois não há renovação na Igreja nem na sociedade sem o protagonismo dos jovens. E nunca digamos, como às vezes se ouve, que os jovens não sabem nada ou não querem nada. Caminhemos, admiremos, ganhemos confiança com eles. Um ano do 40º Bispo de Angra, em síntese por Carmo Rodeia. Em 12 meses visitou todas as ilhas e concelhos, alguns mais do que uma vez. Contactou e escutou centenas de pessoas, a começar pelos jovens. A prioridade tinha ficado definida no dia da entrada. Todos os jovens têm lugar e voz. Gostaria de poder entrar na vossa agenda e caminhar convosco, pediu Dom Armando Esteves Domingues. Mas o que o Bispo tinha em mente seria uma convocatória mais duradoura no tempo, como ficaria provado no pedido que fez na missa do envio dos jovens miquelenses à jornada. Ide e voltai, por favor. Não fiqueis lá, porque precisamos de vós. Os encontros com os jovens repetiram-se em todas as ilhas, até ao cume da Montanha do Pico, o lugar mais alto de Portugal, onde o Bispo subiu acompanhado de mais de uma centena de jovens, alguns deles jornalistas. Foi o acontecimento do ano para todos. A proximidade e a simplicidade são duas das qualidades mais destacadas no Bispo de Angra, que logo na primeira semana instituiu um dia de porta aberta, primeiro na Ilha Terceira, em Angra, depois em São Miguel, mas sempre que se desloca a qualquer ilha, reserva tempo para ouvir e escutar quem o procura. Caminhar com todos é, de resto, o desafio proposto pela Diocese para o próximo biénio, um rumo anunciado também na chegada. Cuidemos uns dos outros, cuidai dos membros dos grupos de que fazeis parte, mas sempre e todos a olhar para o mundo à vossa volta, nunca fechados. Fechados, morremos. Neste primeiro ano fica um novo estilo de exercício do episcopado, mesmo que alguns não apreciem o estilo e até resistam. A procura da unidade na diversidade, sem pressa e ao ritmo de cada um, mas fazendo o caminho conjunto, é porventura a ideia mais ouvida da boca de Dom Armando Esteves Domingues. Em julho e agosto surgiram as mudanças com a colocação do clero e a escolha da nova equipa que o acompanha ao serviço da Diocese. No seminário alterou o modelo formativo e a equipa formadora. Alunos do propedêutico residem fora do seminário. Equipa formadora passa a contar com leigos. Nomeou um novo reitor, um novo vigário-geral e criou um vigário para o clero e para a formação. Mexeu no Santo Cristo e não houve nenhuma ouvidoria dos Açores que ficasse exatamente como estava. Será um bispo do continente a solução para a unidade? Só o tempo dirá, mas à sua volta congregou a maior enchente de que há memória. Familiares, amigos, diocesanos e bispos. O trajeto entre a Igreja da Misericórdia e a Sé de Angra nunca foi tão povoado de clero, incluindo o das ilhas. Poucos foram os que não estiveram presentes, incluindo as autoridades civis, militares e responsáveis pelos movimentos de apostolado. O importante, diz, é construir laços. A diversidade é uma riqueza. Chegado a uma diocese que estava sem bispo há ano e meio, o novo prelado reconhece as repercussões que esse tempo teve na vida da Igreja local, sem esquecer o mundo. Dom Armando Esteves Domingues tem sido, de resto, uma voz preocupada com as questões sociais, nomeadamente a habitação, tema bem presente na mensagem da Quaresma, na atenção aos pobres, pedindo responsabilização das comunidades pelos seus mais necessitados, na inclusão de todos para que ninguém fique para trás. Reafirmou, de resto,
na apresentação do itinerário pastoral no dia 26 de novembro e no cuidado da Casa Comum que o levou a assinar com os jovens o Pacto da Montanha. Não deixou de olhar para a ação política, não a partidária, mas aquela que deve pugnar pelo bem comum, sempre renovando a confiança de ter descoberto nos agentes públicos e até mesmo nos agentes partidários, nos responsáveis em geral, gente de um enorme valor. Nas 43 viagens que realizou durante o verão, cabe que efetuou à Califórnia, a Turlock, onde existe uma forte presença açoriana, ainda de primeira geração. Fiquei espantado, estava nos Açores, já tem mais 3 ou 4 convites. Iremos também como sinal desta unidade, garante o Bispo. Neste ano e no próximo, que tem como horizonte o Jubileu da Esperança, Dom Armando deseja uma igreja em caminho, onde todos possam ser considerados, escutados e corresponsabilizados. O plano pastoral, propriamente dito, ficará para os próximos 3 triénios, de olhos postos na celebração dos 500 anos da Diocese Insular em 2034. Para vários órgãos de comunicação social dos Açores, Dom Armando foi a personalidade de 2023, como é o caso do Diário dos Açores. Osvaldo Cabral, diretor, garantiu que a escolha foi fácil. Foi uma escolha fácil da nossa redação, porquanto Dom Armando, quando chegou há um ano, poucos acreditavam que formaria expectativas elevadas, à semelhança do início de qualquer prelado quando chega, e porque também já estávamos habituados a uma diocese muito conformada, com alguns vícios de conformismo e rotinas pouco motivadoras. A verdade é que Dom Armando, há menos de um ano, percebeu tudo isso e começou logo por dar sinais de querer renovar, numa igreja que todos sabemos está envelhecida de pessoas e também de métodos. Ora, o facto de ter feito um movimento de paróquias em tão pouco tempo, com nomeações e substituições que muitos não acreditavam que fosse possível, até porque havia alguns parcos instalados como se fosse para a vida inteira. O fato também de ter mexido com algumas estruturas da diocese e a ter reorganizado internamente, o tempo que também dedicou a todas as paróquias em todas as ilhas, conhecendo as pessoas, aproximando-se delas, enfim, tudo isso foi de facto uma surpresa enorme e constituiu um bom sinal para os próximos anos que se espera da sua caminhada aqui nos Açores. Talvez o ponto mais forte de toda esta chegada derrompante por parte de Dom Armando terá sido a organização e a mobilização dos jovens de todas as ilhas para a Jornada Mundial da Juventude, sobretudo com aquela subida espetacular à Montanha de Pico, simbolizando a força e a motivação do seu episcopado. Foi sem dúvida uma marca importante para uma caminhada que se espera mais fresca para a Igreja Açoriana. O que se espera agora é que esta chama não morra e que Dom Armando conduza os fiéis desta ilha para uma caminhada profundamente dinamizadora e rumo também às tão aguardadas celebrações dos 500 anos da Diocese em 2034. O Bispo de Angra foi também a figura do ano para o Diário Insular, na Ilha Terceira, por ter trazido desassossego à Igreja, diz o seu diretor, José Lourenço. Sobretudo sobre uma razão. Aliás, fazemos disso título na edição do dia 30 do mês passado. Dom Armando trouxe desassossego à Igreja. E o que é que quisemos dizer com isso? Quisemos dizer desassossego no seu sentido positivo. Às vezes, para agitar a chama é preciso mexer no borralho, diz o povo. E penso que também aplicava à Igreja, às vezes, para reacender a chama da fé, é preciso efetivamente mudar as peças. E foi esse desassossego que Dom Armando trouxe à Igreja, de uma forma serena, de uma forma tranquila, mexeu as peças do xadrez. Às vezes é preciso mexer no clero, mudá-lo de lugar, fazê-lo também ele próprio se renovar em si mesmo. E foi isso que Dom Armando trouxe logo, e que é um sinal, efetivamente, de agitação interna, no sentido positivo, no sentido de reanimar, no
sentido de pôr a Igreja açoriana, efetivamente, ao serviço do seu povo. Foi isso que ele fez. Mas não se limitou a fazer isso. Falou também, de uma forma profunda, da desigualdade, da pobreza, um tema que nos é tão caro, todo este desenvolvimento regional, mas ainda não conseguimos vencer esse drama da desigualdade, de rendimento, da pobreza. Portanto, penso que vai ser um tema que vai agitar também 2024. E depois é um homem do dia-a-dia, um homem que reage à atualidade, nomeadamente a última nota sobre a comunicação social, sobre aquilo que está a passar a nível do continente e que chama a atenção para o reflexo que pode ter na região, quando todo o ambiente político, eleitoral, nem sequer liga a esse tema. Parece que não são preocupações na região, como se a comunicação social da região, dada a sua dimensão, não sofresse dos mesmos temas, dos mesmos problemas, da sobrevivência, e fala-se tanto em democracia, e sem liberdade de imprensa não há democracia, mas é um tema que não se fala, mas Dom Armando falou. Dom Armando trouxe isso, efetivamente, à luz do dia. Portanto, é um homem profundamente atento e é de homens desta natureza, de chefes da Igreja desta natureza, que os Açores precisam. Para o novo diretor do jornal miquelense, o Açoriano Oriental, Rui Paiva, Dom Armando trouxe uma revolução tranquila. Este primeiro ano de bispado de Dom Armando destaca-se como uma espécie de revolução tranquila, por vários motivos. Há um trabalho grande de aproximação da Igreja à população, independentemente daquilo que pode ser o catolicismo e as religiões mais católicas, mas há um esforço de envolvimento, de envolver todos os discentes em várias frentes. A Igreja açoriana, creio eu, estava a precisar desta lufada de ar fresco. Dom Armando tem corporizado isso, como provavelmente seria difícil imaginar que alguém conseguisse, e acho que o maior símbolo disso é precisamente aquela subida à Montanha do Pico. Eu ainda me lembro, quando estava em outras funções, de me dizerem que, o bispo de Angra vai subir à Montanha do Pico, queres ir, não queres? Eu disse que sim, pensando que isto está a ser tranquilo, porque, eu sou mais jovem que o senhor bispo e, portanto, pensava que ia ser algo tranquilo. E, na verdade, o que se demonstrou é que Dom Armando não é só jovem naquilo que é o pensamento, mas também é jovem fisicamente. E, portanto, acabou por demonstrar, pelo exemplo, uma grande carga de coragem, de determinação, de envolver todos naquela subida, a subida simbólica ao topo da montanha, de ultrapassar as dificuldades. Não foi fácil para muita gente que subiu a montanha, e Dom Armando lá estava. Lembro-me dos conselhos que ele me deu, conselhos de como se devia subir a montanha, em termos de truques de respiração, de colocação dos pés. Isto tudo são símbolos daquilo que deve ser uma igreja próxima a ajudar as dificuldades da população, da sociedade, assumindo o seu papel numa região como a nossa, que tem profundos problemas sociais e que muitas vezes não tem as devidas cheias de amparo, e Dom Armando tem conseguido posicionar a Igreja como esta rede de amparo, apoiando, aconselhando e envolvendo todos. E, mais uma vez digo, a sociedade açoriana também é conhecida por um grande conservadorismo. Isto é uma dificuldade em várias frentes. Falo de conservadorismo de um modo global. A Igreja muitas vezes também pecou por não saber abrir à sociedade, e os sinais que Dom Armando traz neste primeiro ano são muito fortes, sinais de abertura, de envolver todos e de criar aqui uma verdadeira comunidade regional, que também não é fácil nos Açores haver essa lógica regional, mas Dom Armando tem conseguido criar isso, fazendo, como disse no início, uma revolução tranquila, aproximando a Igreja das pessoas, e isto obviamente são sinais muito positivos para o que aí vem. Américo Natalino Viveiros, diretor do Correio dos Açores, diz que Dom Armando está a trilhar um caminho no sentido daquilo que deve ser a Igreja do futuro. A grande lei da vida cristã, que é o amor fraterno, segundo ele diz, lançarmos o olhar de amor para este nosso mundo, para tornarmos este mundo mais fraterno. E depois ele
diz como é que se deve fazer. Falta diante de nós desafios do mundo que começam pela renovação da nossa vida, a nível pessoal, a nível familiar, a nível comunitário, fazendo uso das 3 regras de ouro, que é assim dizer, o diálogo fraterno, a oração e a reconciliação. E isso é o que o Dom Armando tem feito ao longo deste ano. Ele tem percorrido as ilhas, percebe, digamos, que algumas têm mais dificuldades, porque estão isoladas, porque têm menos população, mas, digamos, ele é um homem de fé e é um homem que está muito virado para as questões humanas e que a Igreja deve ter também uma parte fundamental nesta matéria. Portanto, Dom Armando fez também uma alteração, digamos, dentro da própria estrutura da Igreja. Certamente criou mais elan, porque quando se mexe com a estrutura, acaba por também ela, si própria, agarrar-se ao trabalho que é preciso fazer, e a Igreja tem, nesse aspecto, muito para fazer, como tem feito, mas cada vez mais. Rui Caria, jornalista da SIC, recorda a subida ao pico com o Bispo de Angra e diz que Dom Armando agarrou e deu-lhe de beber. Eu lembro-me de ter feito a reportagem para a televisão da chegada do novo Bispo, na altura, a Dom Armando Esteves Domingos. O que dizer de uma pessoa que tem de tomar conta de uma diocese, que é agregar as 9 ilhas, agregar a geografia de 9 ilhas numa só. E eu presumo que o novo Bispo dos Açores, naturalmente não desfazendo o trabalho que já foi feito por outros, mas há qualquer coisa nesta pessoa de magnetismo. E ele, quando o acompanhei à Montanha do Pico, há cerca de 6 meses, ele foi fazer a missa de envio dos jovens açorianos ao cimo do pico. Logo aí achei muito curioso como é que um bispo quer ir ao ponto mais alto do país celebrar uma missa, caminhar a madrugada inteira com uma garrafa de água e pouco mais, e enfim, mas achei muito curioso, uma pessoa rara, com uma força também rara, e foi nesse dia que conheci melhor Dom Armando Esteves Domingos, porque desci o pico e eu vinha já sem alma a descer o pico. Ele ajudou-me, ele segurou a minha alma e trouxe-me durante umas centenas de metros, acompanhou o meu cansaço e a minha desgraça, e deu-me da sua água também. E eu brinquei com ele, e ele é uma pessoa muito bem-humorada, que lida com o real de uma forma muito interessante e muito honesta, e brincámos com a minha sede e com o conjunto de conversas que tivemos, e que de facto nos aproximou um pouco mais, e chegámos os dois ao fim, e ele disse-me que não custou nada, cá estamos. E ele é que me deu força, ele é que me segurou por ali fora, porque eu estava completamente exaurido, já não levava 12 quilos às costas. Foi um erro ter subido o pico com 12 quilos, não volto a repetir, mas foi muito importante essa minha caminhada, e sobretudo ter este pequeno momento com um homem tão inspirador, que eu acho que pode agregar os Açores e pode juntar a geografia dispersa, e isso é talvez o mais importante e o trabalho mais grandioso que alguém possa ter na Igreja, é agregar aquilo que está naturalmente e geograficamente desagregado. E eu acho que esta é uma pessoa de aproximar pessoas. É assim que eu vejo o Dom Armando Esteves Domingos, e é uma lufada também de ar fresco para os Açores e para toda a região. Na Pastoral Social, Piedade Lalanda elogia o estilo sacerdotal do Bispo diocesano e diz que este ano tem balanço francamente positivo. Eu penso que o Dom Armando tem uma visão do que é ser bispo, que, como eu já escrevi uma vez, que é de natureza quase sacerdotal, no sentido de pároco. É alguém que tem um sentido de comunidade bastante interiorizado, e sobretudo uma visão de que a Igreja, não dispensando obviamente os clérigos, tem que ser uma Igreja aberta à participação dos fiéis, da comunidade em geral. E essa vontade de ter a voz
da comunidade, dos membros da comunidade nas diferentes paróquias, não só nas paróquias, para além das próprias paróquias, ou seja, ter esta igreja aberta, esta igreja de proximidade, é algo que é transformador e, portanto, de alguma forma, ligando à segunda pergunta, dá uma perspectiva de futuro que me parece que é adequada aos tempos em que nós estamos a viver. Mais do que olhar para a questão de uma igreja eventualmente mais vazia, temos que pensar o que é que a igreja tem que dizer ao mundo, e nesse sentido penso que tem que ser uma igreja com uma linguagem atual, próxima, com respostas para as pessoas a vários níveis, particularmente no domínio das necessidades sociais, uma igreja que está atenta aos mais pobres, aos mais vulneráveis, e eu acho que Dom Armando tem essa visão da igreja, mesmo que seja um projeto de longo alcance, nem sempre fácil de concretizar e de ter a adesão de todos que ele precisa para o levar até bom porto. Anabela Borba, presidente da Cáritas Diocesana, destaca o sentido de compromisso de Dom Armando. Acho que estamos num caminho e, portanto, o caminho é muito cedo para fazer balanços. Eu estou muito alegre com a presença do Dom Armando connosco. O Dom Armando é uma pessoa muito genuína e que trouxe à nossa diocese uma preocupação de pastor. Ele é, de facto, um pastor que está muito comprometido no cuidado com os outros e que quer ajudar a Igreja dos Açores, os padres, os leigos, os jovens, os idosos, os mais necessitados, os que não têm a família, as famílias, quer ajudar todos a fazerem um caminho conjunto de alegria, de esperança, de viverem de uma forma mais alegre e mais feliz. Eu acho que este é o grande desafio que o Dom Armando nos deixa como Igreja. E como ele é uma pessoa muito simples, muito alegre, mas com muita esperança, está muito firme nessa sua convicção de que esta Igreja pode ser, eu acho que estamos num momento feliz da Igreja nos Açores. Renovação, esperança e alegria, o que João Carlos Leite, do Movimento de Romeiros de São Miguel, pensa de um ano de Dom Armando, mas aconselha-o também a abrandar mais o ritmo e a delegar mais. Trouxe-nos uma grande alegria, muita esperança, uma renovação, um sentimento de renovação para a nossa Igreja. Começou logo a ser muito interventivo na nossa sociedade. Depois disso, acho que fez mudanças consideráveis ao nível da organização da nossa Igreja. E agora, não sei porquê, mas sinto-me um pouco cansado, porque efetivamente acho que foi um pouquinho exagerado. Será que é importante que ele encontre algum ponto de equilíbrio e que vá delegando algum trabalho, algum serviço, não só nos sacerdotes, mas também nos leigos. É importante para ele porque humanamente não será possível ele fazer um trabalho importante da maneira que ele se está a envolver, porque somos uma diocese com estas particularidades de 9 ilhas e não é possível uma presença constante como ele gostaria de ter, naturalmente. Francisco Maduro Dias, da Comissão Diocesana Justiça e Paz, diz que também a espera pelo novo bispo foi importante para a diocese. Pouco depois de nós sabermos que ele vinha para esta diocese, ficamos com a sensação de que iria haver alguma coisa de novo. Também aquela espera durante alguns meses também foi importante. Mas, de qualquer maneira, o certo é que se começou a falar, e devo dizer que se começou a falar bem, as pessoas com quem eu falava, e é sobre elas que eu estou a fazer a minha opinião. O Sr. Dom Armando consta que, parece que. Isso foi criando uma expectativa que eu devo lhe dizer que até estava um bocadinho preocupado. Eu tenho pessoas amigas e de família no Porto que também me diziam a mesma coisa. Vocês tiveram sorte. E bom, com essa sorte que eu não sabia qual era e com essas expectativas que nós íamos criando, acabámos por ter um Dom Armando que chegou de uma maneira muito, eu diria relevante. Eu ia dizer pomposa, mas não é. Foi relevante. Aquela entrada dele na diocese com uma enorme quantidade de bispos
pareceu-me ser um sinal de alguma coisa que eu não consegui ler e ainda hoje não consigo. Mas tive a sensação que houve uma... eu não sei se esse é o caráter dele. O que sei é que a sensação que nós ficámos foi que a Igreja em peso, a Igreja institucional, o Episcopado português, veio em peso demonstrar a sua solidariedade e a sua amizade por ele e a sua solidariedade para o trabalho dele. A segunda nota é que o Sr. Dom Armando não é claramente um bispo normal. É normal neste sentido. Vários jornalistas tradicionais da nossa praça fizeram-lhe perguntas e fazem-lhe perguntas e ele responde, não necessariamente a fugir, mas responde noutro comprimento de onda e obriga as pessoas a refletir e a pensar de outra maneira. Eu diria que essa é a grande marca. Ele tem obrigado toda a gente, dentro da instituição, fora, leigos, etc., ele tem demonstrado uma simplicidade, uma abertura, uma disponibilidade muito grandes e tem marcado no sentido positivo. As coisas não são para ficar como estavam, também não é para ficarem diferentes definitivamente só porque têm que ser diferentes. Há uma disponibilidade, uma vontade, Ele está perfeitamente em linha com o Papa Francisco e isso eu acho que tem sido muito bom para a Igreja nos Açores. Anita Dias, responsável pela Pastoral Familiar, destaca a esperança e o caminho proposto por Dom Armando, mas elogia sobretudo a falta de pressa. O que nós conseguimos vislumbrar, perspectivar o rumo do qual já se começam a ver sinais claros, é o de uma igreja aberta, inclusiva e participada, onde todos têm lugar e onde todos são chamados a participar, a colaborar e a comprometer-se nesta caminhada sinodal. Eu penso que clero, consagrados e leigos, nós somos todos chamados a fazer caminho lado a lado. Hoje, mais do que nunca, há também uma grande preocupação de escuta, de reflexão conjunta, de auscultar o sentir de cada um, os desafios que cada um traz, bem como as opiniões de cada um, de forma a que todos se sintam envolvidos nas tomadas de decisão. Eu penso que hoje em dia o caminho que se está a ver é de uma igreja atenta às diferentes realidades e necessidades e uma enorme vontade de incluir tudo e todos a fazer uma caminhada comum. Uma igreja onde comunhão, participação e espírito de missão seja uma realidade. Eu penso que ao longo deste ano fomos e estamos a ser, e vamos continuar neste ano, a ser desafiados a fazer caminho. E como o Sr. Dom Armando dizia na mensagem de início do ano pastoral, sem importar o ritmo. Portanto, é sem pressa, mas com esperança na participação e envolvimento concreto de todos nós. Eu penso que este rumo o rumo que a Igreja nos Açores está a tomar, uma Igreja de esperança, em que o testemunho de Cristo deve ser feito com ânimo e alegria. E o que importa é fazer caminho. Pequenos passos, mas seguros. Renato Moura, colaborador do sítio Igreja Açores, considera que Dom Armando tem feito um esforço para conhecer as diferentes realidades da Diocese. A chegada do Sr. Bispo dos Açores foi uma chegada para encontrar imensas dificuldades que se arrastavam de anos. É evidente que é uma diocese complicada, com muitas ilhas, com realidades muito diversas, mas tem-se percebido o esforço que ele tem feito para entender essas diferentes realidades, um esforço para estar ao serviço, e isso é muito importante. Depois, o sinal que deu na coragem que teve para mudar, sem receio de mexer naquilo que estava instalado há muitos anos, é um bom sinal, porque a eternização dos lugares realmente não é boa na Igreja nem em parte nenhuma, e isso vê-se por aí frequentemente. E estão abertos realmente novos desafios, né? O mais importante parece-me ser perceber-se que se está a traçar um rumo. Não se pode chegar a sítio nenhum sem se ter traçado um rumo, e eu percebo que existe essa preocupação que está a ser conduzida pelo Sr. Bispo e por as pessoas que se têm feito rodear, e isso acho que é realmente muito bom. A preocupação que existe com a unidade e com a promoção da participação também me parece que são muito importantes,
Mas claro que estamos numa igreja que aqui, como em todos os sítios, tem anos de poderes sobre-homens, que às vezes não há facilidade em mudar e às vezes o querer mudar e melhorar não chega. Foram uma prioridade desde o primeiro dia. Os jovens da Diocese têm também mensagens para o Bispo diocesano neste primeiro aniversário de episcopado. Bem, um ano de Dom Armando e o que há a dizer? Um bispo inovador, apoiante dos jovens, carismático. O grupo de jovens da Mensagem de Fátima, Amigos de Maria da Água-Alva, continua-lhe e apoia e deseja-lhe os melhores sucessos. Sendo um elemento do grupo de jovens Amigos de Maria da Água-Alva, gostaria de deixar uma mensagem ao Dom Armando Esteves Domingos, pelo seu aniversário como Bispo da Diocese de Angra do Heroísmo, tendo mostrado aos jovens da nossa Diocese que tem como base no seu episcopado a inclusão de todos os jovens na nossa Diocese e que tem como objetivo reestruturar uma igreja tendo em conta a sua base, desde grupos de jovens, entidades da igreja. Olá, sou a Dalila, tenho 26 anos, sou do grupo de jovens de Santa Rita, Sorriso de Deus, e estamos hoje aqui reunidos para dar os parabéns ao nosso Bispo Dom Armando pelo excelente trabalho que teve com todos durante este ano. O Bispo tem um espírito jovem. Sou o João, tenho 27 anos e o Bispo é uma pessoa aventureira. Sou a Vanessa, tenho 17 anos e, na minha opinião, o Bispo é amigo. Sou o Diogo, tenho 16 anos e o Bispo é amável. Sou a Maria, tenho 15 anos e para nós o Bispo é prestável. Sou o Cristiano, tenho 16 anos e, do meu ponto de vista, o Bispo é um bom conselheiro. Maria, 66 anos, considero o Bispo um bom pastor dedicado à juventude. Sou a Lígia, 32 anos e para nós jovens o Bispo é um bom ouvinte e desejamos que continue nesta caminhada com todos. Sou Miguel Hilar Paquete, tenho 8 anos e sou da paróquia de Nossa Senhora de Oliveira, na Feijão de Cima, em São Miguel. Gostei muito de conhecer o nosso Bispo Dom Armando Esteves Domingos pessoalmente e das palavras sinceras dele. Quando, a convite do padre Jason Gouveia, acolhitei a missa de envio da JMJ 2023 em Porto Delgado. Tenho esperança que a Igreja dos Açores, e assim como eu, cresça com a bondade, dedicação e boa energia do nosso Bispo. Parabéns e um grande abraço. Alô, eu sou a Xanara Araújo, tenho 17 anos e sou da paróquia do Pilar da Bretanha. O ano passado eu tive a sorte de poder vivenciar a experiência da subida ao pico com o nosso Bispo Dom Armando e poder ouvir o que ele tinha a dizer e poder conversar com ele foi muito importante para mim, pois motivei-me muito. E ele tem esse dom de poder dizer as palavras certas nos momentos certos e poder cativar qualquer pessoa, principalmente a camada jovem. E é isso que eu espero que ele continue a fazer, que ele continue a sua missão, que mais pessoas se iluminem e fiquem motivadas com as suas palavras. É isso, um abraço e que Deus abençoe. Olá, sou o Henrique, tenho 17 anos e moro em Rapaz, na ilha de São Miguel. No final do ano passado eu realizei o meu crisma e em uma das diversas reuniões que ocorreram antes da cerimónia eu tive a oportunidade de falar um pouco com o Bispo Armando. Foi uma reunião bastante curta, pouco mais de uma hora, e haviam muitos outros jovens presentes para além de mim, mas apesar de ter sido um período curto, foi o suficiente para eu ter algumas opiniões acerca do Bispo. Na minha opinião, o que mais destacou acerca do próprio foi a maneira bastante entusiasmada e empolgada com que não só falou sobre a sua história de vida, com que falou acerca das suas visões acerca do mundo, suas visões acerca da nossa religião, do futuro da mesma, do papel dos jovens, mas também a maneira com que ouviu bastante atentamente e humildemente as opiniões dos jovens presentes, o que tornou aquele momento não numa entrevista e sim num diálogo entre o Bispo e os jovens interessados no futuro da nossa religião. Olá, eu sou o Walter, tenho 34 anos, da paróquia de São Pedro Nordestino. Queria congratular o Bispo Dom Armando por ser a figura do ano na região e também gostaria que na sua missão se dirigisse aos jovens do Nordeste para que estes tenham esperança e fé
no sentido de ser uma igreja mais fresca e inovadora. Olá, o meu nome é Tânia Almeida, tenho 43 anos e vivo na Ilha de São Miguel há precisamente 3 anos. Quando aqui cheguei ainda não tínhamos bispo e foi com grande alegria e grande expectativa que vi chegar o Dom Armando. Um pastor que cheira a ovelhas, porque caminha connosco. Foi isso mesmo que eu senti por altura das Jornadas Mundiais da Juventude, quando ele próprio fez esta caminhada connosco, esteve connosco, que nos escutou, que fez caminho, que fez jornada connosco. Ele próprio que, mesmo com a idade que tem, subiu à Montanha do Pico e foi um eterno jovem e nos deu o melhor exemplo. Não vos estou a falar só fisicamente, mas sim com a sua humildade. E é isso que sinto do Bispo Dom Armando, que é humilde, que é pastor, mas ao mesmo tempo é ovelha. Parabéns, Dom Armando. Obrigada por tudo. Obrigada por ser o pastor que precisávamos para a Igreja Açoriana. Um ano com a Igreja dos Açores. Que venham muitos mais. Parabéns, Dom Armando Esteves Domingues. E o programa regressa na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.